uma ring light, eu tô muito chique. Então, eu fiz 2 provas, né, que foi a do Enem e a da Uncisal, que é estadual daqui. E na Uncisal, que saiu o primeiro resultado, eu não passei de primeira. Então eu tava na ansiedade pra o resultado do Enem, pra UFAL. E aí, lá na UFAL é parcelado, né, o resultado, porque é pelo SISU, então a gente recebe primeiro a nota, aí depois você bota a nota lá no sistema pra depois sair o resultado. Aí eu acho que a emoção maior, na verdade, foi mais quando saiu a nota do que quando saiu o resultado final. Aí no dia que foi sair a nota, eu tava muito nervosa, aí saiu uma nota, eu fui correndo calcular, calculei 1000 vezes. Sendo que, tipo, eu vi que a nota era alta, mas eu não sabia como o resto do pessoal tinha ido, né? Que depende muito disso também. Aí já fui falar com alguns professores pra saber como é que tinha sido o geral das notas. Aí teve um deles que falou, parabéns, você passou, ou alguma coisa assim. Aí eu fiquei, ai meu Deus, querendo chorar. Aí pronto. Aí mais ansiedade pra esperar colocar a nota no sistema, que aí a gente vai recebendo o resultado parcial todos os dias, né? Aí eu tava assim, já realmente esperando que fosse dar certo, mas a gente só acredita quando vê o nome lá, né? Aí no dia anterior ao resultado, eu fui dormir bem tarde, porque eu achava que ia sair só, tipo, no final da manhã. Vou dormir bem tarde, porque aí amanhã eu acordo tarde e não fico muito nervosa. Resultado, dormi de madrugada, acordei cedo, não deu certo. Aí eu fiz, não vou nem pegar no celular, vou fazer outra coisa, vou me distrair. Aí eu tava na sala assistindo TV com a minha mãe e ela no celular, ela viu alguma postagem no Instagram e fez, filha, não saiu não o resultado? E eu, não sei mãe, aí ela, olha aí. Aí quando eu olhei tava lá, e foi aquela gritaria, chororô e tal. E pronto, foi assim. A minha reação quando eu passei, eu fiquei super bem. Eu tô super bem. Eu acabei de chegar em casa, mas eu tô super bem. Entendeu? Eu cheguei em casa agora, tô entrando no elevador. Eu tô super bem. Eu só virei 5 caninhas. Eu paguei R$80. Eu tô com metade da minha sobrancelha. Mas eu tô super bem. Eu tô super bem. Cheguei agora em casa. Vou até ver se tá aberta a casa. Oxe, tá aberta, tá maravilhoso. Eu tô super bem. Vou até trancar pra ninguém entrar, né? Tô super bem, super bem. Vou até avisar. Mãe, eu tô super bem, viu? Tô vendo. Porque foi assim, eu só prestei vestibular pra 2 faculdades aqui de Maceió. Pra Federal, que é o UFAL, né? E pra Uncisal, que é a estadual daqui. Primeiro saiu a nota do Enem. Eu lembro como hoje, eu tava na praia. E como eu não queria ver minha nota, porque eu tava com medo de me decepcionar, que nem no ano anterior, que eu estudei e não passei, né? Aí o que eu fiz? Eu não queria olhar minha nota, eu tava sem coragem de olhar. Aí eu pedi pra uma amiga minha olhar pra mim, né? Eu dei a senha e tudo mais, ela olhou pra mim. Aí ela fez, amiga, 790. Assim, a gente sempre tem noção, né, da nota de corte, dos lugares e tudo mais. Então, quando eu vi aquela nota, eu fiquei tipo, meu Deus, vai dar pra eu passar. E, tipo assim, eu fiquei numa felicidade que eu juro que eu nunca senti coisa igual na minha vida. Eu comecei a chorar Foi perfeito, foi maravilhoso. E assim, a Uncisal deu um probleminha. A Uncisal deu um baita probleminha, porque saiu uma lista errada e tudo mais. Aí, tipo assim, meu sonho era passar e escutar meu nome na rádio, né? Só que eu não tive esse privilégio, porque deu uns problemas na lista e tudo mais, e acabou que de primeira vez eu não passei. E aí só saiu uma segunda lista, que foi corrigida e tudo mais depois. Aí eu tava dormindo, porque eu achava que, tipo, a lista certa só ia sair mais tarde. Tava dormindo. Aí uma menina que era veterana lá na Uncisal me mandou uma mensagem: Ei, você passou, que não sei o que. Eu fiquei tipo, quê? Como assim? E foi isso, mas comemorei, fiz festa, porque na época, né, podia fazer, né? Bom, minha reação quando eu passei, como deve ter sido igual a muita gente, não foi exatamente no dia que saiu o resultado do SISU, mas sim no dia que saiu a nota do Enem. Como eu já contei em outros vídeos, não era algo que eu estava esperando passar, porque meu desempenho, eu acertei uma questão a mais do que no ano anterior, que eu saí do ensino médio, então eu já estava meio desanimado e
psicologicamente já tava me preparando para voltar pro cursinho. Quando saiu o resultado do Enem, eu lembro até hoje que eu não acreditei. Eu olhei para aquele 980 da redação, fiquei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu tava sozinho em casa, inclusive. Aí eu peguei e fui pro sofá. Aí peguei a nota e botei na calculadora. Aí fiz a média. Inclusive deu igual a da Ju. Eu fiquei numa posição do lado da dela. Calculei. Aí eu, meu Deus, eu acho que eu calculei errado. Aí eu calculei uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Só pra ter certeza que eu não acreditava. Eu nem comemorei nem nada, eu só fiquei, meu Deus. Como eu já tava meio que com a esperança de passar no Enem e que era o meu principal objetivo ao FAO, então não comemorei tanto o Donzal, mas obviamente eu também fiquei feliz, fui lá comemorar, raspei o cabelo e etc. Eu acho que o dia que teve mais emoção pra mim não foi nem o dia da aprovação em si, mas um pouquinho antes. Eu sempre deixo pra corrigir minha prova depois de muito tempo. Eu nunca corrijo assim que o gabarito sai, porque é sempre um monte de gente perguntando quanto você acertou, quanto você errou. Então eu não gosto de passar por isso, aí eu corrijo depois e fico falando só que eu não corrigi, e realmente não tinha corrigido. E eu levei isso para um novo extremo. Eu acho que eu fui corrigir um mês e meio, depois que as provas já tinham passado, e só porque minha namorada ficou insistindo muito. E quando eu corrigi, eu tive uma surpresa, assim, inacreditável. Eu acho que eu tinha acertado 43 em linguagens, 38 em humanas, 36 em matemática, se não me engano, e 42 em ciências da natureza. E eu corrigi de novo, e foi a mesma coisa. E eu não acreditava, e eu continuei sem acreditar. Aí eu corrigi, conferi de novo, e dava o mesmo resultado. E eu não acreditava. Eu fiquei sem ação um tempão. E foi bem feliz. Foi bem feliz. Chorei um pouco. Chorei. E não falei pra ninguém. Eu continuei falando pras pessoas que eu não tinha corrigido. Eu acho que eu só falei pra minha namorada, que ela corrigiu junto comigo, pro meu professor de matemática e pro meu professor de química. O resto eu não contei pra ninguém. E aí, quando o dia tava chegando, a gente sabia as pessoas que já tinham acertado. Eu não tive aquela emoção mais, porque eu tive aquela emoção no dia do gabarito. Então o dia da minha aprovação, de fato, foi mais pra falar pra família e comemorar com eles. A minha história da reação não foi tão emocionante assim. É óbvio que foi um dos momentos de maior alívio na minha vida, mas eu acho que não foi tão emocionante, principalmente por conta de como a seleção pelo SISU é feita. Então a nota do Enem acaba saindo bem antes, e eu acabei tirando uma nota boa, 3.791 na época. E aí, óbvio que sempre você vai se duvidar, principalmente no meu caso, que eu passei 2 anos ainda de cursinho, então você sempre fica com o pé atrás, assim, será que eu não vou passar de novo? mas não era algo que me deixasse numa tensão tão grande assim, justamente pelo fato da nota ter sido boa. E aí, quando o SISU abriu também, eu tava entre os 10 primeiros, então, assim, 50 iam passar, então eu sabia que havia uma possibilidade de 300 mil pessoas entrarem na minha frente daqui pro último dia do SISU e eu ficar fora. Havia, não era impossível, mas era improvável. Então acabou que quando finalmente saiu o resultado já era algo meio que esperado. Acho que a nota em si foi algo que me surpreendeu muito mais do que o fato de finalmente passar pelo SISU e perceber que eu tinha sido aprovada. Isso para o FAO, que é onde eu curso medicina agora. No caso da Uncisal aí foi diferente, porque foi todo aquele caso de que primeiro saiu uma lista de aprovados totalmente errada. Não sei se sobrou um daquela lista que estava depois na lista certa, que foi liberada posteriormente. Mas foi uma prova que eu também não me saí muito bem em matemática. Eram 30 questões de matemática, se eu não me engano. Eu acertei 19. Nas outras coisas eu fui bem. Eu fiz de 25 pra cima, assim, 25, 26, mais ou menos. Mas matemática eu não fui muito bem, eu sabia que era algo que ia pesar bastante, então eu não imaginava que mesmo quando saísse a lista certa, depois que saiu todo aquele bafafá de que a lista estava errada, eu ia passar. E aí, do nada, chega uma mensagem pra mim de uma amiga minha, e isso foi antes do resultado do Enem, foi, eu acho, de fechar o SISU. Foi. Então, teoricamente, eu não tinha sido aprovada em lugar nenhum ainda. E aí chegou uma mensagem de uma amiga minha dizendo: parabéns, Ju, você passou, não sei o que, eu... Quê? E aí veio quando ela falar que eu saí não só, porque eu nem fui atrás pra olhar se eu tinha saído, não. Teve uma galera que foi atrás da justiça, inclusive, pra cobrar essa lista nova. Eu não fui atrás de nada disso, porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Aí foi um choque muito maior. Eu lembro que a minha mãe saiu gritando pela casa, ela saiu mandando WhatsApp pra um monte de gente: minha filha passou, minha filha passou. Mas eu fiquei
meio transtornada, assim. Eu sabia que provavelmente ia dar pra minha nota passar no Enem. Enfim, eu não fiquei tão emocionada, assim, de soltando fogos. Mas é óbvio que eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito aliviada. Então, a primeira reação, que foi com a Uncisal, né, foi de surpresa e alívio, né? Porque a gente já tava brigando porque tinha um rolo que saiu uma primeira lista da Uncisal, que tava errado por causa da instituição que fez, enfim, que calculou as notas erradas. E aí a gente teve que ficar um tempo conversando com os professores, eles ajudando a gente para conseguir que a lista certa fosse divulgada, né? E aí, quando foi divulgada, eu tava dirigindo, descendo a via principal daqui de Maceió, né, que na região onde eu tava é a Avenida Durval de Góes Monteiro, e aí tinha uma Hyundai assim do lado, e minha mãe falou, eita, tem um negócio aqui, para ali na Hyundai rapidinho. Aí eu fui, parei, o que foi? Ela, você passou, saiu a lista, tá, seu nome, não sei o que, não sei o que, né? Foi aquela euforia, né? Nessa época o SISU já tava rolando, né, eu já tinha visto minha nota, já tinha conversado com um monte de gente, dizia, muito bom, não sei o que. Só que aí você sempre fica, pô, eu tinha tirado 798, aí eu já pensava, eita, e se a nota de corte foi 800? Então quando realmente saiu a lista efetivamente da UFAL, foi bem emocionante, né, porque era o que eu queria de verdade e tal, então foi uma coisa bem boa mesmo, uma sensação muito boa. Bom, minha reação a ser aprovada foi uma felicidade dupla, né, porque primeiro, por ter passado, e segundo, por ter sido no primeiro semestre. Porque eu estava ali, sabe, na berlinda, já que no SISU.1 da UFAL, você já passa tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo, a depender da sua nota. E aí eu estava naquela dúvida até o último dia se ia dar certo o primeiro ou o segundo semestre. E aí deu certo no resultado final. E assim, foi muito bom. Foi um momento assim, que eu nunca vou esquecer. Estava com minha mãe. A bichinha nem conseguiu filmar, porque ficou emocionada, aí ficou só na memória mesmo, não tenho registro do momento, mas foi muito bom. Quando eu passei, eu já tava na lista de espera, já tinha uns 5 meses, então, tipo, eu tava sempre atualizando o site pra ver se tinha saído o resultado e se nesse resultado eu já tinha sido aprovada. Enfim, aí teve um dia que tinha lá no calendário que seria a próxima divulgação, né, e eu era a próxima a ser chamada. Então eu tava, tipo, o dia todo atualizando pra ver quando que finalmente sairia o resultado. E eu já tinha certeza de que ia ter essa vaga pra mim. Então assim que quando eu atualizei, acho que eram as 6 da noite, eu atualizei e tava meu nome lá. Meu Deus, foi um chororô, uma gritaria. E todo mundo aqui em casa se abraçando e feliz e ligando pros meus avós e o pessoal me ligando. Enfim, foi uma loucura. Depois alguns amigos meus vieram pra cá pra gente fazer um mini trote. E foi muito legal, chorei muito, gritei muito, foi muito bom. Bom, a minha reação a ser aprovada, na verdade, foi meio estranha. Uma pessoa completamente aleatória que eu conheci no cursinho me ligou. Eu tava dormindo e ela disse, você passou, a lista saiu e tal, e não tinha ninguém em casa. E aí depois disso foi ligar pros meus pais pra comemorar. Falei pra alguns amigos e fui direto pra casa da minha avó pra conseguir comemorar com ela. Inclusive acabou rolando um vídeo que pessoas que eu nem conhecia, nem imaginava, acabaram vendo esse vídeo e chegando até mim, que foi bem emocionante, na verdade, o momento de eu contar pra minha avó. E foi essa a minha reação. Acho que a principal reação foi de alívio, principalmente porque todo aquele período entre fazer a prova, fazer o Enem, depois fazer um SISAL e esperar sair o resultado, até a gente teve aquele resultado que deu problema no nosso ano. Então todo esse período foi muito estressor. E pra mim, que estava saindo do ensino médio nessa época, eu tratava aquilo como a única chance de entrar na faculdade, porque eu não queria repetir aquela rotina, aquele esforço, todo aquele trabalho que a pessoa tem para se preparar para o vestibular. Toda vez que me perguntam qual foi a minha reação ao ser aprovada, eu nunca conto a história de quando eu fui de fato aprovada, que eu vi lá meu nome no site do SISU. Geralmente eu conto a história de quando eu vi a minha nota, porque quando eu vi a minha nota, eu sabia que eu só não seria aprovada se alguma coisa extremamente extraordinária acontecesse. E Deus falasse assim, não, Nadir, você não vai passar. E aí a história é o seguinte, no dia que ia ser a nota do Enem, eu tava vindo pra Maceió. Meu primo morava aqui e aí a gente veio pra cá nas férias. E aí eu passei o caminho inteiro atualizando o site, tipo, o caminho inteiro mesmo. E aí a nota só saiu quando eu cheguei no apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, eu peguei o computador do meu primo e... Ai, que merda.
Quando eu cheguei no apartamento, eu peguei o computador do meu primo e fui pro quarto dele. Porque eu sempre gosto de ver essas coisas sozinha. Eu nunca gosto de ver com muitas pessoas ao meu redor, toda aquela pressão. É tipo, só eu e a minha nota, eu sozinha, eu e a minha aprovação ou reprovação. Aí eu peguei o computador dele, entrei no site do INEP. E como a gente bem sabe, o site do INEP, quando sai a nota, é tipo sempre super travadão. Aí, ok. Aí eu entrei e não botei muita fé que eu fosse conseguir acessar logo de cara. Mas aí eu consegui, tipo, eu entrei e aí já foi. E aí o meu olho bateu direto na nota da redação. Aí eu sei que essa foi a minha reação, juro por Deus. Eu estava assim. E aí eu comecei a ficar toda vermelha. O meu busto, o meu rosto. E o meu primo, enquanto eu tava no computador olhando, ele ficou na porta do quarto, olhando pra mim, porque ele queria ver qual seria a minha reação. Aí ele falou, Nadília, o que aconteceu? Você tá toda vermelha. Aí eu acho que eu vou passar. E aí ele veio me abraçar, aí eu fui falar com a maninha e tal. E aí quando, obviamente, saiu o resultado do SISU, eu fiquei muito feliz. Mas, confesso que não tanto quanto quando eu vi a minha nota. Porque quando eu vi a minha nota foi realmente, assim, um dos melhores dias da minha vida, de certeza. Ah, uma coisa que eu acho muito legal também é que eu passei aqui em Maceió e eu vi a minha nota aqui em Maceió e eu não fazia a menor ideia que isso ia acontecer. Mas, enfim, as coisas sempre acontecem no tempo certo.